Serei muito claro, pedimos o retorno de Santa Diná. Os anciãos que estavam sentados em frente ao arquiduque falaram. O arquiduque ficou muito surpreso quando ouviu tudo isso e disse que não tinha ideia do que estavam falando. Arquiduque Devon, você não levou a santa do templo? De qualquer forma, essa garota sem pai é uma candidata à santidade e o lugar dela é no templo, disse um dos anciãos. Ele também disse que, por causa do arquiduque, eles estavam enfrentando muitas dificuldades. Ele não sabia como Devon sabia sobre essa garota, mas comprar uma santa desperta por apenas 1 milhão era muito pouco. Se ele a trouxesse de volta logo, ninguém ficaria sabendo. Naquele momento, o arquiduque se levantou e empurrou um dos anciãos. O Sr. Pedrick perguntou como ele ousava fazer aquilo. Devon disse que não podia mais permitir isso. Então, ele começou a sacar sua espada e disse: Você pergunta o que estou fazendo aqui? O arquiduque respondeu que estava protegendo sua filha. Nesse momento, um dos anciãos perguntou como ele ousava falar tão imprudentemente sobre ela. Devon perguntou se ele esperava sobreviver depois de dizer isso. O ancião começou a dizer ao arquiduque para voltar à razão, pois eles são mensageiros de Deus e suas ações equivalem a declarar guerra contra o templo. O arquiduque disse que talvez estivesse enganado. Quando o ancião ouviu isso, começou a dizer que Devon era muito sábio, mas nesse momento ele cortou sua mão. O Sr. Patrick não percebeu imediatamente, mas logo sentiu uma dor aguda onde sua mão não estava mais. Então, o arquiduque disse que talvez devesse ter feito isso desde o início. Em seguida, ele se voltou para os outros anciãos e disse a eles para ouvirem com atenção: Não é Diná, mas Esther. Primeiro de tudo, ela é minha filha, não uma santa, disse o arquiduque. Se você disser mais uma palavra sobre ela, declararei guerra. Nesse momento, uma criada correu atrás da garota e começou a chamá-la de Senhora Esther. Ela correu até a garota e disse que ela precisava voltar porque estava ficando frio. A senhora disse que estava a caminho. A garota era muito bonita. Após isso, observamos um flashback do passado da protagonista, antes de renascer. A senhora Lavien e sua acompanhante haviam vindo à masmorra. Um dos anciãos disse que não podia acreditar que a Santíssima tivesse vindo a eles novamente. Então ele perguntou quando ela pararia de rezar. A garota disse que não podia recusar, mesmo porque se tornou uma santa. Além disso, essa criança era sua amiga preciosa. Depois disso, eles continuaram, e o ancião disse que ela era uma pessoa muito gentil, mesmo para um monstro como aquela garota. Depois disso, eles chegaram ao grande porão onde a garota estava sentada e a senhora Lavien disse: Aqui estou, Diná, como você está? Nesse momento, o ancião se levantou e pensou em tornar a garota grata. Lavien se aproximou da garota e disse que ela tinha muito trabalho para fazer nos últimos dias e sua força estava diminuindo. Por isso, ela precisava da ajuda de Diná. A garota então desviou o olhar para o vaso de onde emanava uma luz brilhante, e ela disse para a garota que ela era tão ruim porque a quantidade era muito menor do que da última vez. Então Lavien perguntou se a garota não queria se meter em encrenca e perguntou se ela poderia cortar mais profundamente dessa vez. Nesse ponto, seu acompanhante se voltou para ela e disse que faria tudo sozinho para não sujar suas sagradas mãos. A senhora Lavien disse a Khalid que ficaria muito contente se ele fizesse tudo sozinho. Nesse momento, a garota pensou como ele era capaz de fazer isso com ela. Lavien se afastou deles e disse para ele arrumar tudo corretamente, pois mais seria necessário dessa vez. Então, Khalid puxou sua espada sagrada, cheia da bênção da deusa, e cortou a mão da garota. Ela pensou que não sentia mais a dor e estava cansada disso. O rapaz se aproximou dela e coletou seu sangue, depois disse à senhora que estava pronto, entregando-lhe o frasco. Em seguida, Lavien bebeu o conteúdo do frasco e disse que era esperado que Diane tivesse uma força muito poderosa. A senhora perguntou se a garota achava que as coisas eram injustas e que ela estava infeliz ali.
Tudo isso estava acontecendo porque a garota pegou o que era dela, apenas por ousar nascer neste mundo. Por que não rezar se é tão injusto? Eu não sei se todos os seus pecados serão perdoados, disse Lavien, mas então, de repente, a garota se sentiu muito doente e seus olhos começaram a se fechar antes de desmaiar. Ela ouviu a voz da senhora dizendo para cuidar de si mesma e que ela voltaria. O Império de Austin é um país onde o santo e o imperador têm igual poder sobre a deusa. Antes que o império fosse abençoado, o mundo estava passando por uma era de destruição. Houve um tempo em que epidemias estavam se espalhando, monstros causavam estragos na terra e as ruas estavam cheias de corpos. A esperança estava desaparecendo a cada dia que passava. No entanto, com o tempo, a deusa Aspitos desceu sobre a terra onde não havia esperança, então as pessoas gritaram para não perderem a esperança, pois a luz ilumina o caminho deles. Graças à deusa, o império conseguiu triunfar sobre as trevas e assim começou a Era da Luz, que durou mais de 100 anos. O império entrou na Era Dourada, construindo templos e adorando a santa enviada pela deusa. Ele também desfrutou de uma paz que nunca teria fim, regozijando-se, exceto por uma pessoa, aquela garota era Diane. Na masmorra, as criadas vieram até ela e disseram que era hora dela comer. Uma das garotas ficou chocada, sem entender por que ela estava amarrada. A garota explicou a Anne, a nova criada, que isso não era um ser humano, mas um monstro, e que foi culpa dela ter se tornado um. Mas Anne ainda se perguntava como ela estava amarrada, já que havia apenas uma luz brilhante perto de suas mãos. A outra criada disse para ela ficar quieta e apenas apertar a língua para não se machucar, e depois despejou sopa pela sua garganta. Mas, de repente, Diane começou a olhar fixamente para a nova garota e, com um pensamento enérgico, disse a ela para soltá-la. Nesse momento, Anne começou a se aproximar dela, e a garota disse que ela estava certa e a deixou se aproximar. Conforme a criada se aproximava, ela começou a remover a faixa de sua boca. A outra criada ficou muito surpresa e perguntou o que ela estava fazendo. E, de repente, quando a faixa foi retirada, Anne finalmente acordou e não percebeu onde estava ou o que estava acontecendo. Diane disse à garota que ela era boa e a agradeceu. Nesse momento, a criada começou a correr até ela, mas a garota resistiu. As criadas começaram a dizer para alguém chamar os sacerdotes imediatamente. Depois, olharam para Diane e perceberam que ela tinha arrancado a própria língua e morrido. Foi o triste e patético fim de uma verdadeira santa, a 14ª na contagem. Após esse incidente, a garota ouviu uma voz chamando-a pelo nome. Quando ela abriu os olhos, não percebeu imediatamente onde estava. Olhe para ela, Diane. Você está bem? Perguntou a garota que estava sentada ao lado dela. Quando Diane olhou para ela, percebeu que era Lavien e que ela estava na sala de estudos do templo. Lavien deu mais uma olhada na garota e disse que ela parecia muito mal. Diane respondeu que não estava muito bem, mas agradeceu pela preocupação. É triste dizer, somos nós que somos amigas, bastante normais, cuidar umas das outras, não é mesmo, Diane? Disse a garota. Houve um tempo em que Diane confiava cegamente naquele sorriso, mas um dia tudo mudou. Lavien tinha armado tudo, apesar de dizerem que eram amigas. Quando Lavien ouviu o argumento de que eram amigas, ela riu muito e disse que não havia como amiga. Por um segundo, sua órfã sem cérebro, você e eu estamos em mundos completamente diferentes, não acha? Portanto, conheça o seu lugar, disse Lavien. Quando criança, era completamente diferente. Enquanto estavam na sala de estudos, Lavien fingiu se importar e disse que a garota estava muito pálida. Depois disso, perguntou por que ela não contava a seu mentor que estava tão cansada e tirava um descanso. Diane a ouviu e concordou que seria uma má ideia, então foi o que ela faria agora. Nesse momento, enquanto Diane se dirigia ao seu mentor, ela passou por pessoas cochichando atrás dela. Por que a senhorita Lavien está interagindo com aquela garota? Olhem para ela, nos pés e nas mãos, como ela está suja.
A diferença entre as candidatas é realmente grande. Lavien está fazendo tudo isso porque a próxima santa. As pessoas continuavam cochichando. Quando a garota chegou ao seu mentor, ele imediatamente perguntou por que ela tinha voltado e o que queria desta vez. Diane disse que estava com uma dor de cabeça muito forte e queria tratamento, mas seu mentor respondeu que já havia dito a ela que ela não tinha nenhum talento, então precisava trabalhar mais do que as outras crianças. A garota estava indo mal o suficiente, e agora estava com dor de cabeça. Ela disse que estava realmente desculpada. Nesse momento, o mentor a mandou sair e a expulsou pela porta. E naquele momento, Diane reviveu novamente, mas ela não entendia o porquê. Diane não compreendia por que não conseguia morrer, mesmo que quisesse. Mas ela interrompeu esses pensamentos, pensando que não era o momento certo para isso. Então ela precisava verificar as datas, não importava quantas vezes ela renascesse, esse lugar continuava o mesmo. Ela caminhou até a mesa, abriu a gaveta e encontrou seu diário, que ela escrevia todos os dias. Em seguida, olhou a data da última entrada e viu que era 4 de agosto de 381. Ela ficou muito surpresa ao ler isso, pois era um ano antes. Antes, nas 13ª, 12ª e nas reencarnações anteriores, ela sempre renascia até abril de 382, antes da morte da santa atual. Mas dessa vez algo era diferente. Diane chegou a sugerir que essa poderia ser sua última reencarnação, mas logo percebeu que isso era impossível e que era melhor não esperar muito, pois caso contrário, só seria traída e seria muito mais doloroso reviver tudo novamente. Não importa quantas vezes ela renasça, como uma órfã candidata, ela se torna propriedade do templo, e não há escapatória. Diane não sabia quantas mais tentativas ainda precisaria para escapar desse destino infernal. Ela estava ali novamente, sofrendo e com dor, então dessa vez ela realmente pedia que funcionasse. Nesse momento, ela pegou uma faca e cortou o pulso, mas a ferida cicatrizou imediatamente, como esperado, devido ao poder sagrado. Um corpo que perdeu apenas o poder só pode encontrar a morte estando em um templo isolado. Não há como voltar atrás, a menos que alguém a mate. Há apenas uma maneira de acabar com tudo isso de maneira apropriada, e é ser aprisionada e amarrada a um instrumento sagrado. Diane não percebia por quanto tempo teria que viver essa vida infernal, tempo após tempo. Ela se perguntava quando tudo isso acabaria e ela seria livre. Depois de pensar sobre isso, a garota saiu da cama e saiu para fora. Ao sair, ela viu imediatamente a estátua de uma deusa à sua frente. Ela pensou que realmente gostava daquele lugar antes de lembrar da primeira vez de seu renascimento, quando correu pelas ruas pedindo uma moeda para comprar algo para comer. Mas, de repente, alguém se aproximou dela como um ancião e perguntou se ela tinha poder sagrado. O sacerdote, a quem ela encontrou por acaso, não foi tão legal com ela, mas pelo menos ela não precisou passar fome. Quando tiraram a garota da rua, uma das freiras a levou para um quarto e disse que agora era dela. A garota ficou muito surpresa ao descobrir que lhe deram um quarto só para si. Diane agiu de forma honrada, pois aquele era o primeiro lugar onde ela conseguia se aquecer o suficiente para ficar quente. Então, a perspectiva de ter um lugar para viver estava bem com ela, mas ela tinha perdido tudo naquele momento. A garota se voltou para a estátua e perguntou por que ela havia lhe dado o poder sagrado e por que o trouxe de volta a esta terra. Ela não queria ser usada novamente e novamente, como acontecerá antes. Ela pediu à deusa que a trouxesse de volta, pois não queria mais viver neste mundo onde só zombavam. Pensando bem, parecia que havia uma celebração acontecendo no templo naquele momento. A garota pensou que essa era a sua chance de morrer. Nesse momento, o castelo estava agitado, todos estavam se preparando para a celebração. Alguém estava trazendo pratos, alguém trazendo alguns registros, havia barulho por toda parte. Essa festa acontecia uma vez por ano no templo e a presença dos chefes das 4 grandes famílias do império era obrigatória. O arquiduque Devon Tertia deve estar entre eles.
A guerra que ele travava nunca era perdida, mas não sobrava nem uma única folha de grama onde ele passava. Ele era obcecado por guerra e sangue. Se você o atacar, morre instantaneamente. Enquanto Diane estava passando com uma tigela de maçãs, ela esbarrou em uma garota que vinha em sua direção, fazendo todas as maçãs caírem. A garota que a fez cair perguntou: Ei, o que você está fazendo andando e nem olhando por onde vai? Diane pediu desculpas e disse que lamentava pelo que aconteceu. Ela começou a recolher as maçãs e pensou que, por causa de sua força, não conseguia se suicidar, então ela certamente morreria nas mãos do monstruoso arquiduque. Depois, a garota saiu e ouviu alguém chamando por ela. Quando olhou para cima, viu Khalid em sua frente. Ele perguntou para onde ela estava indo tão apressada. Khalid Demroy era filho de um famoso aristocrata e era o aluno favorito de todos. Diane também gostava muito dele, porque ele cuidava dela, não importava o quê. Mas depois que ele se tornou o cavaleiro de Lavien, ele nunca tentou salvá-la desse inferno que se repetia infinitamente. Por causa disso, a garota ficou muito brava com ele e pensou que ele era um hipócrita. Khalid se aproximou de Diane e perguntou se ela estava bem, porque ela parecia muito mal. A garota se afastou dele e disse que estava bem. Depois, Diane perguntou: talvez eu deva ajudar nas preparações para a celebração? E perguntou se ela poderia ir. O rapaz respondeu: claro, não ousei te segurar mais tempo. Então, a garota fugiu, e ele pensou que havia feito algo errado por tê-la deixado sozinha. Nesse momento, um rapaz chegou à mansão, e todas as criadas ficaram encantadas ao vê-lo. O Sr. Bem passou pelas duas criadas, Camila e Anne, e cumprimentou-as, desejando-lhes bom dia. À medida que ele continuava caminhando um pouco mais, as meninas começaram a elogiá-lo. Perfeito como sempre. A cena é cortada para a casa do arquiduque. Ele estava ao lado do arquiduque e perguntou se ele estava certo em sua escolha de roupas. Quando Devon Tertia ouviu isso, perguntou se ele tinha algum problema. Ben respondeu que não, que estava tudo bem, e pensou que já tinha um relacionamento ruim com o templo, mas mesmo assim decidiu usar preto, embora todos estivessem de branco. Depois de pensar, ele se virou para Devin e disse que, se ele permitisse, traria outras roupas para ele e ele poderia trocar. O arquiduque não respondeu a isso. Depois que terminou de arrumar as coisas, desceu as escadas, e seus filhos estavam sentados lá embaixo. Quando Jude Tertia viu o pai, perguntou para onde ele estava indo ou se não ia. Nesse momento, o arquiduque viu o curativo no rosto do filho e perguntou com quem ele tinha brigado dessa vez. Jude respondeu que eles estavam apenas perseguindo valentões. Devin disse que não perguntaria por detalhes e pediu que ele ficasse fora de encrenca enquanto ele estivesse fora. Seu segundo filho, Dennis Tertia, disse ao pai para não se preocupar e que cuidaria do irmão. Devin agradeceu ao filho e disse que compraria presentes para eles quando voltasse. Depois, perguntou se eles precisavam de algo. Quando os meninos ouviram isso, ficaram animados. Dennis disse que queria a voz de Deus escrita pelo sumo sacerdote Crispier, que estaria disponível apenas na celebração do templo. O pai concordou e perguntou o que Jude queria. O menino respondeu que queria uma irmãzinha para si. Todos ficaram muito surpresos ao ouvirem isso, e não sabiam o que dizer a ele. Depois de pensar um pouco, o pai perguntou o que ele queria dizer. Jude disse que Hans e Sebastian tinham irmãs mais novas, mas ele não tinha. Era isso que ele queria. O arquiduque, ao ouvir isso, ficou furioso e perguntou a seu filho por quanto tempo ele ainda brincaria com isso. O menino ficou chateado, virou as costas para o pai e disse que sabia que eles não o ouviriam de qualquer maneira. Você é o pai dele, então é claro que o ama muito, Dennis. O pai se aproximou do filho, pegou-o pelos ombros e lhe disse que ele sabia que estava completamente errado. Ele segurou as mãos de Jude e disse que, se ele quisesse uma criada da idade dele, ele poderia encontrar uma, mas não uma irmã. O menino perguntou por quê,
e o pai respondeu que era porque ele não tinha mãe. Jude ainda não entendia e perguntou, então, qual era o problema se ele não a tivesse? Dev não sabia como explicar isso a ele. Então, ele se virou para seu segundo filho, Dennis, e perguntou se ele entendia a razão pela qual não podia ter uma irmã. Mas o rapaz respondeu que estava tudo errado e que ele poderia muito bem ter uma irmã. Ao ouvir isso, o arquiduque ficou surpreso e perguntou a Dennis se uma garota poderia ser adotada. Após essa conversa, o arquiduque e seu assistente foram para a carruagem e seguiram para a celebração. Senhoria, não deveria estar tão preocupado. O jovem mestre sempre foi tão caprichoso, perguntou Ben. Dev respondeu que pensava o mesmo no início, que era apenas mais um capricho dele e que era apenas uma brincadeira, mas depois percebeu que era hora de tirar o véu de seus olhos. Ele comprou tudo o que as crianças queriam, desde que elas não sentissem a falta de sua mãe. Mas, ao fazer isso, ele só estava tornando as coisas piores para eles. As crianças estavam cansadas do amor de seu pai sendo mostrado apenas materialmente. Claro, eles podiam ter brinquedos e coisas sem fazer nada, mas isso não substituía o sentimento de amor com o qual as crianças crescem. Eles sentiam falta do afeto. Então, o arquiduque pensou que, se eles pudessem encontrar uma boa criança, talvez os gêmeos pudessem aprender a amar. A adoção certamente não é uma decisão fácil, mas minha intuição nunca me falhou antes, disse o arquiduque. Depois, ele respondeu que encontraria um lugar para adotar a criança. Depois de um tempo, a celebração começou. O arquiduque estava sentado em seu trono, e o sacerdote estava dizendo algo. Nesse momento, Diane, que estava sentada na plateia, pensou que era muito inesperado e não imaginava que seria tão fácil se aproximar dele. Bem, se ela conseguir, a tentativa terá sucesso, pensou. De repente, seus devaneios foram interrompidos pela voz das criadas. Elas se aproximaram e pediram a Diane para ir à sala de armazenamento e pegar as cadeiras, porque seu mentor havia pedido que ela fizesse isso. Mas ela estava um pouco ocupada. Quando a garota ouviu isso, ficou muito surpresa e até um pouco chateada. Quando as criadas viram o olhar em seu rosto, perguntaram o que estava acontecendo. Você, órfã arrogante, está dizendo que somos iguais? Ao ver o arquiduque saindo, nossa protagonista corre tentando alcançá-lo. Então, ela correu enquanto se aproximava do arquiduque, ela chamou por ele. Nesse momento, seus guardas cruzaram suas espadas. A garota parou ao lado dele e disse que tinha algo a dizer. Ela começou a implorar para que ele a ouvisse, pois ela precisava falar urgentemente e não levaria muito tempo. Ouvindo a oração da garota, o arquiduque ordenou que seus guardas a deixassem passar. Depois, Devon olhou para suas roupas e disse que ela parecia ser uma candidata à santidade e perguntou o que ela queria. Nesse momento, a garota pensou que só queria uma coisa, machucá-lo. Para fazer isso, ela precisava diminuir a distância, então ela se aproximou dele. Nesse momento, ela pensou que faria isso e puxou uma faca de sua manga. Então ela correu em sua direção gritando, mas o arquiduque rapidamente segurou sua mão e disse que era o que ele pensava, que não era à toa. Ele tirou a lâmina dela e disse tentativa de assassinato, criança selvagem. Você realmente ia me matar com isso? Ele apresentou a faca em sua garganta e mandou que ela respondesse rapidamente quem a enviou. Um destino sem fim, uma vida tortuosa e repetitiva nesse inferno, e é isso que ela é o tempo todo. Mas talvez seja finalmente a hora dela de acabar com o seu sofrimento. Colocando a lâmina em sua garganta, o arquiduque disse para ela nomear quem a enviou ou ele a mataria. Mas Diane teve uma ideia sobre como poderia morrer, finalmente, como ela quer fazer isso. Então a garota se aproximou da faca e cortou a própria garganta. Depois disso, ela caiu no chão. O arquiduque ficou muito surpreso com seu comportamento e disse, estranha criança, como você é tola. Você não tenta me matar, você quer que eu te mate?
Devon então disse para a garota responder qual santo templo a enviou e o que eles prometeram, que ela estava disposta a arriscar sua vida. Mas a garota não respondeu nada, então o Artigarzok pediu que ela ficasse em silêncio mesmo antes de sua morte. Ele ordenou que essa criança fosse levada para o templo. Quando ela ouviu isso, ela gritou para ele esperar, só esperar, que ela não queria voltar para lá para que o arquiduque a matasse em vez disso. A garota, desesperadamente, gritou que não iria voltar e não lutaria de volta, ela realmente queria que ele a matasse ali mesmo, ela preferia morrer a voltar para lá. O arquiduque ouviu a garota e ordenou que a deixassem ir embora. Depois, ele perguntou quantos anos ela tinha. A garota respondeu que deveria ter 12 anos. Depois ele hesitou, aproximou-se e acariciou sua cabeça, dizendo: "Você disse que não queria voltar para o templo, nesse caso, como você gosta da oferta de ser minha filha?" Quando a garota ouviu isso, ela ficou chocada. Então ela perguntou ao arquiduque se ele estava certo de que queria adotá-la. Devin disse que queria adotar uma criança há muito tempo e ele realmente gostava muito dela. A garota não sabia se era adequada para adoção porque era órfã afinal de contas. Ele olhou para ela e disse que não importava. Ele disse para a garota que se ela se tornasse sua filha, ela ganharia influência em pouco tempo. Quando a garota ouviu isso, ela ficou animada com a notícia, mas se conteve em seus pensamentos, porque ela só tinha um objetivo: sair do templo. Depois disso, ela concordou e disse para ele adotá-la. Nesse momento, o arquiduque pensou que essa criança não queria viver e não sabia como usar uma faca, mas de repente ela se aproximou dele e disse que queria que ele a matasse, uma criança de 12 anos. Isso foi um choque para ele, que ela desse tais declarações angustiantes tão jovem. Será que a nossa protagonista realmente conseguiu ser adotada? Se inscreva no meu canal para ajudar.